Vamos neste tutorial para o SketchUp fazer uma componente dinâmica onde estão inseridas outras componentes, também elas dinâmicas. E desta forma ver como é que podemos relacionar umas componentes com as outras, sendo que umas estão dentro das outras. Antes de começarmos, chamo a atenção mais uma vez de como é que configuramos o nosso ambiente de trabalho para trabalharmos com componentes dinâmicas. Primeiro temos que ir a Windows, Preference, e temos que ir às extensões a ativar a extensão Dynamic Component. Portanto, se ela estiver ativada, quando nós carregarmos no botão direito do rato sobre um ícone, portanto, isto é a segunda preocupação, ativamos ou desativamos a toolbar Dynamic Components, que é esta que aqui está. Mais uma vez, os dois primeiros são de trabalho das componentes dinâmicas e a terceira é de configuração. Portanto, as duas primeiras são de interação. A terceira situação, portanto, é ativar o Default Tray Outliner, porque vai-nos ser extremamente útil para perceber como é que é a interação entre as várias componentes pertencentes à componente principal. Eu vou começar, portanto, vamos abordar um exemplo clássico que é um módulo de cozinha e eu vou começar por desenhar a altura da base, portanto, que vamos inscrever aqui num retângulo com 600 por 580. Cá está. E agora, sobre esta base, vamos fazer uma extrusão com 150, portanto será futuramente o rodapé do módulo. Vamos transformar isto numa componente para depois eliminar, portanto eu vou criar, nem vou ter preocupação com o nome. E agora vamos adicionar, portanto, as ilhargas. Portanto, eu vou começar por desenhar uma das ilhargas, que vai ter 580 por 18, portanto 18 de espessura, e vou extrudir com 720 de altura, portanto, e já tenho aqui uma das ilhargas. Vou transformar numa componente, faço triplo clique sobre este elemento, botão direito do rato, Make Component, e chamo-lhe ilharga 1. Create, e cá está. Vou aproveitar esta ilharga para criar a outra que está do lado de lá. Faço Move, seleciono esta ilharga primeiro, faço Move, vou buscar este ponto de referência. Ele não me vai copiar, vai me mover, portanto clico em Ctrl e copio para aqui. Portanto, eu agora, se for aqui às Components, eu tenho aqui uma Component 1, que é esta parte de baixo, e tenho duas ilhargas 1. Portanto, vou só pegar aqui esta senhora, clico no botão direito e faço Delete. Eu quero que esta ilharga seja independente daquela, portanto, clico no botão direito do rato e faço Make Unique. E a esta vou-lhe chamar ilharga 2. Cá está. Agora, vamos criar o fundo do módulo. Portanto, vou definir daqui até aqui, um retângulo, e vou fazer a extrusão com a ferramenta Push and Pull com 18. Do mesmo modo, vou transformar este fundo numa componente, faço triplo clique, botão direito do rato, Make Component, e vou-lhe chamar justamente fundo. Create, cá está. Vamos agora criar aqui dois topos, onde vai sentar o tampo e vou deixar espaço no meio livre para perfurações, por exemplo. E vamos então, se calhar com linhas vou lá mais rápido, desenhar aqui um retângulo e com a ferramenta Push and Pull fazer uma extrusão para baixo com 18 mm. Triplo clique sobre este elemento, botão direito do rato, Make Component, vou-lhe chamar topo 1, Create, ferramenta Move, vou selecionar este ponto, carrego na tecla Ctrl para, em vez de mover, copiar, e vou copiar para ali. E agora carrego no botão direito do rato sobre ele, faço Make Unique, e vamos ter um topo 1 e um topo 1, cardinal 1, que eu vou passar a chamar topo 2. Portanto, temos o topo 1, topo 2, fundo, ilharga 1, ilharga 2. Vamos só aqui definir as costas. Reparem que eu estou a ser muito simplista, não estou com grande preocupação
nas medidas, uma coisa mesmo muito genérica para percebermos. Faço triplo clique sobre as costas, botão direito do rato, Make Component, chamo de costas, ou como quiserem chamar, e agora vou mover de acordo com o eixo verde, e para isso carrego na tecla do cursor do lado esquerdo, para ele apenas mover neste sentido. Portanto, e vou mover isto, sei lá, 15 mm para o interior, para não ficar a facear as costas. Cá está. Agora, se eu quiser aqui por baixo, posso definir aqui uns pés, uma coisa muito genérica. Vou selecionar este componente e eliminá-lo. Vou transformar este também numa componente. Vou mover ali para baixo. Peço desculpa. De acordo, 100 de acordo o eixo dos Y e agora outros 100 de acordo com o eixo vermelho. Se calhar não fui lá muito feliz, porque a medida foi demasiado, mas por 50. E agora outros 50 de acordo com o eixo vermelho. Peço desculpa, a criação da componente não correu muito bem. Faço botão direito, triplo clique, botão direito do rato. Vou-lhe chamar pé. Create. Cá está. Agora quero criar outro aqui. Vou fazer move, seleciono este, faço move e vou copiar para aqui. Vou carregar em Ctrl para repetir. 500. E agora com o Shift seleciono aquele e este e move daqui para trás, carrego no Ctrl para copiar outros 500 e pronto, já tenho aqui os 4 pés do meu módulo de cozinha. Agora, falta adicionar isto tudo a uma componente principal. Portanto, vou indicar a ferramenta de seleção, seleciono os elementos todos, botão direito do rato, faço Make Component e vou chamar esta componente módulo de cozinha. Faço Create e agora, se olharem aqui para o Outliner, verificam que eu tenho um módulo de cozinha, que é a minha componente principal, na qual existem outras subcomponentes, portanto, ou componentes introduzidas, que aparecem nesta estrutura em árvore e que eu depois posso mover como eu muito bem quiser, de cima para baixo, ou fazer umas em relação às outras, pô-las umas a depender das outras, etc. Portanto, e podemos trabalhar ou selecionar os elementos. Em vez de os selecionarmos aqui, selecionamos aqui e podemos editá-los como muito bem entendemos. E a partir daqui vamos passar à segunda fase, que é transformar isto numa componente dinâmica. A esta hora todos devem estar a perguntar-se para que é que servem então as componentes dinâmicas e em que é que isso pode ajudar, portanto, nestes meus módulos que eu aqui, neste meu módulo que eu estou aqui a desenvolver. Reparem uma coisa, se eu fizer um scale deste módulo e aumentar a escala na largura para o dobro, o que é que vai acontecer? Basicamente, o fundo, as costas e os topos são esticados nesta direção, o que está correto, mas temos aqui dois problemas. O primeiro tem a ver com as ilhargas. Se formos medir as ilhargas, reparamos que elas têm exatamente o dobro da dimensão, ou seja, ao esticarmos este móvel, esticamos também as ilhargas para o dobro. Tanto esta como esta que aqui está. Portanto, estão a 2,36. E também os pés que nós definimos também foram esticados de forma que deixaram de ser redondos na base e passaram a ser elípticos. Como é que nós vamos resolver isto? Precisamente por definições que vamos utilizar nas componentes dinâmicas. Eu vou começar
por indicar esta ferramenta. Portanto, vou primeiro restituir o meu módulo como estava. Está correto? Vou selecionar o módulo com a ferramenta de seleção. E ele aparece-me aqui também a estrutura toda nos componentes, nos atributos das componentes. Portanto, aparece-me a componente principal e todas as subcomponentes. Eu vou começar por dizer que a ilharga 1 vai ter um comprimento em x bloqueado a 1,8. Atenção que não basta colocar aqui um igual e fica o problema resolvido. Não, temos mesmo que apagar tudo que aqui está e escrever igual a 1.8. E no final carregar na tecla Tab. Tab é aquela tecla que está por cima do Caps Lock do lado esquerdo, que tem uma seta para a esquerda e outra para a direita. A mesma coisa faço em relação à ilharga 2. Adiciono um atributo em que o comprimento em x, portanto que é o comprimento do eixo, x, do eixo vermelho, vai ser, peço desculpa, não é posição, é o comprimento em x, vai ser igual a 1.8. Carrego em Tab e ele assume aquele valor. Vamos ver agora o que acontece se eu selecionar este elemento e fizer um Scale. Seleciono Scale, vou buscar este ponto, aumento para o dobro. Reparem que as ilhargas estão a aumentar à medida que eu movo o cursor, mas quando eu carregar aqui, eles voltam à sua dimensão que eu bloqueei aqui nos componentes dinâmicos. À partida temos aqui dois problemas. Portanto, temos aquele problema que já tínhamos que tem a ver com os pés, vamos resolvê-lo mais à frente, mas temos dois problemas principais. O primeiro é que temos aqui uma folga no encontro destes topos e das costas e do fundo em relação à ilharga 1. Porquê? Porque ela portanto, manteve o seu tamanho e a distância que ia desde este ponto até o início do topo aumentou para o dobro com o objeto. E depois também, se formos medir este módulo, verificamos que na realidade faltam-lhe 18 milímetros. Isto porquê? Porque este módulo, ao não aumentar, descompensou o módulo total. Portanto, esta ilharga, ao não aumentar para o dobro, descompensou o módulo total em 18 milímetros. Então, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que arranjar um processo para que este módulo, ao diminuir também, não diminuía no comprimento para o lado direito, mas diminua para o lado esquerdo. Claro que vamos ter aqui uma folga, como temos deste lado, mas a totalidade do módulo fica com o comprimento correto. Portanto, vou aqui fazer um dos sucessivos até voltar à peça normal. E agora o que é que eu vou fazer? Vou na estrutura, selecionar a ilharga 2. Atenção que eu não estou a fazer duplo clique, portanto não vou editar a componente. Vou simplesmente selecioná-la aqui. Vou carregar no botão direito do rato e vou selecionar Change Axis. E eu verifico que o eixo, portanto o ponto de inserção deste componente, está de facto neste ponto aqui. O que eu vou fazer é selecionar este ponto para ser a nova origem. Portanto, o meu novo ponto de inserção desta componente. Ele diz-me que eu vou selecionar, pergunta-me se eu quero ter a certeza que realmente quero mudar. Eu digo que sim, faço OK. E agora indico um novo eixo de X e um novo eixo verde, portanto o eixo dos Y. E clico cá fora. Vamos ver se isto resolve o nosso problema. Seleciono a ferramenta Scale, clico aqui e aumento para o dobro e cá está. Portanto, agora tenho a folga de um lado, tenho a folga do outro e continuo a ter os pés elípticos em vez de serem redondos. Próximo passo, vamos resolver o problema deste topo, as costas e o fundo. A receita é exatamente a mesma, portanto eu vou aqui começar pelo topo. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que definir que este meu topo a posição do topo vai começar exatamente na largura desta ilharga e vou dizer que o comprimento total desta peça é igual ao comprimento total do módulo, descontando a espessura do lado esquerdo e a espessura do lado direito. Vamos repetir. Portanto, a posição deste topo vai
encostar, portanto, a esta ilharga, o que quer dizer que a distância em relação ao eixo à minha origem, em x, vai ser igual à espessura desta ilharga. A posição dele, portanto, para ele encostar ali. E o comprimento total desta peça vai ser igual ao comprimento total do módulo menos a espessura da ilharga 1 e a espessura da ilharga 2. E agora vamos então ver como é que fazemos isso na prática. Portanto, eu tenho aqui o topo 1, vou adicionar um atributo e vou dizer que a posição em x corresponde à espessura da ilharga 1, que é esta que aqui está. Clico aqui, peço desculpa, vou aqui editar, digo que é igual a lente x da ilharga 1 e agora clico, e aqui é extremamente importante, na tecla Tab. E automaticamente ele vai corrigir a posição do objeto, como puderam ver. Agora, vou adicionar um atributo para o comprimento desta peça. Faço Add Attribute, length x, o comprimento que está neste momento é este, e eu vou dizer que este comprimento vai ser igual. Eu aqui tenho primeiro adicionar um atributo que é o comprimento em x, que fica fixo. Portanto, peço desculpa. No módulo de cozinha, portanto, faço Add Attribute, faço Length x, que agora já aqui não aparece, e não faço absolutamente nada na edição, portanto, mantenho o valor que lá está por defeito. E agora vou aqui ao topo e digo que o comprimento em x vai ser igual, e agora vou clicar aqui ao Length x, portanto, ao comprimento em x do módulo de cozinha, e agora vou carregar na tecla menos, o length x, portanto, a espessura da ilharga 1, menos a espessura da ilharga 2. Vou carregar em Tab e, como podem ver, ele ajustou-se perfeitamente. Vamos ver agora o que acontece se eu diminuir o módulo para metade. Ele corrigiu-se automaticamente, porque eu tenho na mesma o módulo, outra vez com 60 cm. E a mesma coisa, se eu aumentar para o dobro, ele também ajusta aquele topo. Agora, se eu não quiser estar com muito trabalho, faço aqui a mesma coisa, a posição do topo x, add attribute, length x, e agora, basicamente o que eu tenho que fazer é um copy-paste destes dados para aqui, uma vez que estamos a falar da mesma coisa. De comprimento em x, copio esta fórmula para aqui. Não se esqueçam de carregar na tecla Tab para as alterações surtirem efeito. E vamos fazer a mesma coisa aqui, adicionar posição em x e adicionar o atributo comprimento em x. Altero aqui este valor, fazendo copy-paste. Desculpa, fiz aqui uma asneira. Carrego na tecla Tab e aqui a mesma coisa. E falta-me as costas. Adicionar atributo, posição em x, vai ser igual a esta fórmula. Carregar em Tab e comprimento em x vai ser igual a esta fórmula. E aqui está. Portanto, já temos todo o módulo corrigido. Portanto, se eu tentar diminuir isto para metade, ele corrige. Se eu aumentar, por exemplo, para o triplo, ele também corrige. Portanto, podemos testar isto conforme entendermos. Vou só aqui fazer um mundo. Cá está. Falta-nos agora resolver o problema dos pés, portanto, deste módulo de cozinha. Vamos então tratar do problema dos pés, portanto, dos pés do módulo de cozinha, e para isso vamos começar por fazer o seguinte. Se bem se recordam, quando nós definimos estes pés, nós
definimos um deles e copiamos para os restantes. Aquilo que vamos ter que fazer é transformar estes pés em 4 elementos independentes, senão eles vão ter exatamente o mesmo comportamento. Portanto, eu vou selecionar este primeiro, carrego no botão direito do rato e faço Make Unique. Do mesmo modo este, botão direito Make Unique. Reparem que eu não estou a selecionar no desenho, estou a selecionar na lista, que é uma coisa muito versátil. Make Unique, que assim depois sabemos qual é o que nós estamos a falar e o quarto já é um elemento único. Agora, há um aspecto que, independentemente daquilo que vai acontecer ao módulo cozinha, que não vai poder ser alterado, que é a largura, portanto, o comprimento do pé. Portanto, vou aqui a length X, e ele diz-me que o comprimento é de 3 cm, e eu vou pôr igual a 3, e carrego na tecla Tab. A mesma coisa em relação ao segundo pé, vai ser igual a 3, Tab. Ao terceiro, vai ser também igual a 3, Tab. E ao quarto, vai ser igual a 3 e tecla Tab. Próximo passo, vamos bloquear a edição deste pé e deste. Portanto, nós sabemos que ele tem que estar a 5 cm da minha origem. E então o que eu vou dizer vai ser este pé, adicionar o atributo, que a posição em X é sempre igual. Portanto, ele está como 3 cm e meio, vou pôr 3 cm e meio na mesma. Está. E agora este, position em X, também vai ser igual a 3,5. Está. Peço desculpa, não pode ser 3,3,5. Cá está. Portanto, aquela distância em relação a outro objeto, em relação à face do meu módulo, nunca vai sofrer alterações. Vamos aqui experimentar, fazer um scale, seleciono este objeto, movo isto, portanto, coloco isto, vamos pôr aqui exagerado no triplo. E cá está, este pé agora já aparece com um aspecto que deveria ter, a distância não estou a medir, mas suponho que é 3,5, aqui a distância aumentou para o triplo. Vamos ter que fazer a mesma coisa que fizemos há um bocado, que é mudar o ponto de inserção destas duas componentes, portanto, destes dois pés, antes de começarmos a trabalhar. Vamos fazer o Window Scale. Vamos selecionar o pé que pretendemos editar e vamos carregar no botão direito do rato e Change Axis. O ponto de inserção está ali, vamos mudá-lo, pode ser por exemplo para aqui, desde que esteja neste bordo. Ele pergunta-me se eu quero realmente mudar, digo que sim. Eixo vermelho novo, eixo verde novo e cá está. Do mesmo modo aqui, botão direito do rato, Change Axis, o ponto de inserção que era ali passa a ser este. Confirmamos que queremos mudar, eixo vermelho, eixo verde, cá está. Do P2 vamos então dizer que a sua localização vai corresponder ao comprimento total do módulo menos 3.5. E como é que eu faço isso? Eu tenho estes pés que já estão definidos com a distância em X de 3.5, não tenho nada definido para este, portanto será de certeza um daqueles dois. E eu neste caso vou dizer que a localização em X vai ser igual ao comprimento do módulo de cozinha menos 3.5. Clico em Tab. A mesma coisa para este. Reparem que este não tem ainda o atributo da posição em X definido. Vou dizer também que é igual ao comprimento total em X menos 3.5. E clico novamente em Tab. Vamos ver agora
se as coisas nos correram bem. Faço um scale, seleciono este lado, vou aumentar para o dobro, lá está tudo a aumentar para o dobro, mas quando eu faço Enter, eu verifico que de facto os pés estão na posição correta e cada um dos elementos do móvel está na sua posição correta. Como podem ver, isto é um trabalho que, apesar de levar algum tempo, traz-nos imensas vantagens